Você já se perguntou quem sou eu? Quantas vezes você já se fez esta pergunta? Você também já se perguntou qual é o sentido ou significado da vida? Ou para onde eu vou após a morte? Estas três perguntas são perguntas que movem a humanidade, movem os debates filosóficos, teológicos, e é aqui que nós vamos estar tentando, nesta série de estudos, nesta série de meditações, nós vamos estar trazendo para você a resposta para a primeira pergunta: quem sou eu? Quem é você? Há dois problemas que inquietam os filósofos, os teólogos. Um desses problemas ele é concernente à alma e o outro é concernente a Deus. Se o primeiro problema problema que é sobre a alma conduz o homem ao próprio conhecimento, o segundo problema, que é concernente a Deus, conduz o homem ao conhecimento da sua origem. Então, toda vez que nós começamos a nos indagar quem sou eu, nós queremos o que? Respostas, nós queremos um conhecimento que venha desvelar, que venha desvendar os mistérios da nossa alma, da nossa mente. Mas, em contrapartida, quando nós perguntamos quem sou eu, e nós começamos a andar em direção à luz dessa revelação de quem você acaba no colo da divindade. Não tem jeito, porque quando você se pergunta quem sou eu, e você começa a cavar dentro do conhecimento, você embarca nesta odisseia do conhecimento de quem você é, você cai na sua origem. Então, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar com você, enquanto você está deitado, tentando dormir, essa vozinha está aí dentro da sua consciência. Quem sou eu? Quem sou eu? É o Espírito Santo soprando no seu ouvido, trazendo a sua consciência a necessidade do autoconhecimento, porque quando nós nos autoconhecemos, nós começamos a caminhar em direção a Deus. A nossa origem está no eu sou. Quantas vezes por dia você diz isso? Eu sou. E toda vez que você diz eu sou, estas duas palavrinhas estão carregadas da essência do próprio Yahvé, do próprio Deus. Você não é nada sem o eu sou. Não existe eu sou sem o grande eu sou. Quarta-feira já deixa o seu joinha, se inscreva, manda esse vídeo para outras pessoas. E nesta odisseia que eu vou estar trabalhando aqui com você, te ensinando aquilo que o Papai do Céu me ensinou. Eu vou estar trabalhando com você aqui o teu conhecimento enquanto filho e filha de Deus, enquanto alma, enquanto higher self, enquanto ser espiritual. E toda vez que nós falamos de nós, a gente entra nesta dimensão do conhecimento, tanto do conhecimento racional, quanto do conhecimento sobrenatural. Muitas pessoas que escrevem livros e mais livros e mais livros aí, falando quem você é, não tem a menor jornada, não tem a menor experiência dentro da mente de Cristo. Você não vai ser completo sem entender a mente de Cristo. Há uma psicologia do Espírito Santo. Nós somos este ser dimensional, nós vivemos nessa dualidade de alma e espírito, mas para nós compreendermos essa dualidade dessa alma e desse espírito, nós precisamos compreender Ele, o nosso outro eu. Porque Cristo, Ele é o nosso outro eu, e sem o conhecimento da mente de Cristo, quem Ele é, você não conhece quem você é. Então não adianta ficar escrevendo, lendo livro de autoajuda, lendo livros e mais livros de psicanálise, psicologia, filosofia, teologia, sem ter a revelação da mente de Cristo para você, da revelação da mente de Cristo para a humanidade, porque a nossa essência, a essência do nosso verdadeiro eu, está conectado intimamente com Ele, Cristo.
Então, nesta jornada, nesta odisseia de descobrir o seu verdadeiro eu e trazer o seu verdadeiro eu à tona, para que ele possa refletir na sociedade, você vai ter tanto o conhecimento do seu outro eu, que é a tua alma, que vive na região da sombra da morte, e quanto do conhecimento da mente de Cristo para você, que é a ressurreição, a vida. Então, nesses dias aqui que nós vamos estar trabalhando, nesta jornada, hoje eu quero estar falando sobre esse lado da antropologia do ser humano. Nessa introdução aos nossos debates, né? A nossa meditação não é debate, porque eu não estou brigando com ninguém aqui. Mas eu quero falar para você que a filosofia, a antropologia, a própria teologia busca traduzir o homem. Busca traduzir o homem apenas do prisma racional. Então, já deixa o seu joinha, se inscreva, manda esse vídeo para outras pessoas. Quando nós falamos em traduzir o homem, é exprimir, reproduzir e interpretar o homem. Nesta odisseia, nós vamos trazer à tona aqui, tentar reproduzir à luz da revelação que Deus tem me dado sobre quem você é, quem eu sou nele. Nós vamos reproduzir e interpretar o homem a partir do prisma de Cristo. Não é o teu prisma, não é o prisma de psicólogo nenhum, psicólogos endemoniados, mundanos, né? Cheio de de coisa doida. Não é por esse prisma, nós vamos traduzir, reproduzir e te interpretar à luz da palavra de Deus e à luz de Cristo. Eu quero trazer para você que o que Cristo pensa de você, o que o teu Pai Celestial pensa de você, o que Ele projetou e planejou para você. Então, quando nós começamos a expandir o significado da vida e procurar traduzir o ser humano, nós vamos entrar em outras áreas além da área racional. Filosófico, teológico, nós tivemos vários problemas aí para definir o homem. No século XII, havia uma grande tensão na... O que é ontologia? Ontologia, né? Oncologia não, gente. Ontologia é o estudo do ser. É quando nós estamos procurando palavras, estamos procurando definições para falar do ser, do espacinho, ente, né? Do ser doente, não. Do ser e doente, da pessoa. Então, nós vimos aqui na ontologia, que é o estudo do ser, nós temos aqui dois filósofos que começaram a abrir o caminho para esta jornada, para esses debates. Foi Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses dois teólogos foram muito importantes, por quê? Porque nós trabalhamos aqui a partir da... O que eles dois fizeram? Eles pegaram a filosofia de Aristóteles e trouxeram esta verdade da palavra do cristianismo para dentro da filosofia aristotélica. Aí nasceu a teologia. A teologia nasceu com Santo Agostinho, né? Com São Tomás de Aquino e outros teólogos que foram traduzindo para uma linguagem cristã a filosofia daquela época, né? Então, para o Santo Agostinho, quando ele fala da mente humana, ele está falando da memória, da inteligência, da vontade. E que a trindade guiava os pensamentos da época e do outro lado do mundo, as obras completas de Aristóteles estavam se espalhando rapidamente. Então, Agostinho, por um lado, estava falando sobre a mens humana, ou a mente humana, falando sobre a memória, inteligência e vontade, sobre a trindade, como que a trindade, Deus, ele guiava o pensamento, né? E, por outro lado, nós tínhamos Aristóteles mandando filosofia para todo lado. Aí houve esse choque desse pensamento greco e religioso, né? O pensamento grego falava, expunha o ser humano de uma forma e o pensamento religioso colocava o homem de outra forma. É como se nós estivéssemos nessa dualidade, totalmente divididos.
Aí agora o que acontece? Aí nós vemos com o problema da fé. Claro que você tem aqui a filosofia aristotélica por um lado, e você tem aqui Santo Agostinho, o crentão da época, por outro. É claro que ia ter choque inevitável entre essas duas linhas de pensamento naquela época. Então, o que Agostinho dizia? Santo Agostinho dizia que a fé era a resposta para tudo. Tudo estava enraizado aí na fé. Era a resposta para tudo e para todos. Então, a gente vê que deu pano para as mangas aí veio, claro, São Tomás de Aquino, e foi este São Tomás de Aquino, esse filósofo, teólogo, que apaziguou o pensamento grego com o pensamento religioso da época, e ele desenvolveu a sua linha teológica, falando do que era o homem e estruturando racionalmente ali o que hoje nós conhecemos na teologia ou na filosofia da mente, como que o ser humano opera, como que funciona, como que ele é gerado, como que ele foi concebido, quando que a alma nasce. Bom, adentrando, de acordo aqui com São Tomás de Aquino, quando é que quando é que o espírito, a criança, né, se torna um ser? Na fase embrionária. Quando a sementinha do teu papai com a sementinha da tua mãe se uniram ali, nesse momento, o sopro da vida já entrou em você. Nesse momento, na fase embrionária, quando a criança é concebida, quando o óvulo é chocado, quando o óvulo agora está ali com o embriãozinho, no momento em que o esperma encontra o óvulo e a criança é fecundada, o óvulo é fecundado, naquele momento, o teu espírito é destinado àquele óvulo. Por isso, gente, que aborto é abominação, porque nós estamos tirando o direito de uma pessoa de vir ao mundo e ser quem Deus desenhou para ser. Uma mulher ou um homem não tem o direito de tirar a vida de um embrião, porque o que está acontecendo ali? No momento em que o óvulo é chocado, é fecundado, naquele momento, o espírito é destinado para aquele embrião. E a criança, a partir daquele momento, ela já é, de certa forma, no ventre da mãe, a criança tem consciência de ser. A criança ouve, ela sente, ainda mais depois que está tudo formado, seu cérebro já está formadinho, a criança tem memórias do ventre da mãe. Então, nós temos que repensar aí, se você é um crente que apoia aborto, pensa duas vezes o que você anda apoiando, né? Ou melhor, o que em você está apoiando o aborto, né? Vamos lá, então. Então, para São Tomás de Aquino, quando é que o espírito entra no corpo? Na fase embrionária, quando a fecundação do óvulo acabou. A alma é outro departamento, a nossa alma também, como ela é a sede do nosso intelecto, nossa alma é a sede do nosso intelecto, vontade, emoções da alma, da razão, do comportamento, ela vai começar a ser escrita, né? A nossa alma é o nosso histórico de vida, é a percepção de quem nós somos a partir da nossa infância. Então, a criança agora, do 0 aos 6 anos de vida, é a fase mais crítica, porque onde o pai e a mãe, ou qualquer outro cuidador, está escrevendo naquela folha em branco da mente da criança as percepções de quem ela é, de quem ela vai ser. E também é nesta fase de 0 a 6 é a fase mais crítica, em que os pais estão moldando a personalidade desta criança e injetando dentro desta criança as crenças deles, as crenças da família, as crenças
Quando eu falo crenças, é sistema de crenças mesmo. O que a família acredita? O que a família fala sobre religião, política, sobre saúde? O que esta família acredita sobre dinheiro? O que esta família acredita sobre espiritualidade? O que esta família acredita sobre como tratar as pessoas? Então, esse sistema de crenças vai sendo agora escrito na mente desta criança. Os pais estão ensinando esta alma o que ela vai ser. Então, a partir daí, logo cedo, a criança já começa o quê? A desenvolver-se a partir de um princípio de agradar os pais. Aí a mamãe não gostou do que você fez. Papai não gostou do que você fez. E paulada, né? Chicotada na gente. E ao fazer isso, nossos pais estão nos moldando para agradá-los. Então a criança logo cedo se acostuma com a ideia de que ela tem que agradar os outros. E vem isso para dentro de você e de mim. Isso veio dentro de você e de mim no pacote da nossa personalidade. Agradar os outros. Fazer as coisas para agradar as outras pessoas. E aí, à medida que o tempo vai passando, mais pessoas a gente vai conhecendo, com mais pessoas a gente vai interagindo, e a gente começa a desenvolver mais e mais mecanismos de estímulos para agradar os outros e para agradar a si mesmo. Se eu agrado fulano, eu ganho tal coisa. Se eu desagrado fulano, eu ganho outra coisa. Então, a gente tem que pensar em sobrevivência. A criança começa a pensar assim, como que eu vou viver no meio desse bando de louco que cada um quer tirar um pedacinho de mim? Aí a gente começa a pôr as máscaras, a gente começa a adaptar a nossa personalidade para aquela situação. Aí nós começamos agora a desenvolver essa ideia de um eu totalmente falso, um eu doente, um eu totalmente doentio. E esse eu doentio disfuncional é projetado na sociedade. Como? Nas minhas interações, nos meus relacionamentos com as pessoas. É sobre isso que nós vamos estar falando nas segundas, quartas e sextas de manhã, nesta odisseia de você vir a ser quem você é. Uma grande jornada para dentro de você mesmo, mas que vai te jogar no colo do teu Deus. Eu vou parar aqui e nós vamos dar continuidade nesse debate no nosso próximo encontro. Fica com Deus, a gente se vê quarta-feira, já deixa o seu joinha, se inscreva, manda esse vídeo para outras pessoas, porque aqui está o segredo da sua transformação e do seu crescimento espiritual.